Ora, os oradores que falaram anteriormente levantaram diversos pontos que eu já tinha aqui sistematizado na minha comunicação. Em todo o caso, talvez não seja totalmente inútil retomar esses pontos, porque o que eu vou tentar fazer é, digamos, clarificar alguns pontos que podem orientar uma tomada de posição fundamentada sobre, do ponto de vista da filosofia política, uma posição fundamentada sobre o conflito atual. Portanto, o primeiro desses pontos que eu acho que tem que ser considerado é a nossa própria situação. Portanto, isto é em hermenêutica uma questão fundamental, que é o seguinte pressuposto: quando nós interpretamos um facto, ou seja, um facto histórico, nós temos que tomar consciência da própria situação em que estamos. E o primeiro ponto que eu iria focar é precisamente isso, é tipificar a nossa situação enquanto observadores. Começo por aí, então. O conflito israelo-palestiniano tem-se arrastado há mais de um século, oscilando entre períodos de violência sucedidos por períodos maiores de acalmia, em que, saindo fora dos noticiários, é rapidamente, tanto pela opinião pública como pela ordem de trabalhos das instituições internacionais. No funesto dia de 7 de outubro, o ataque do Hamas a Israel, matando 1.200 pessoas, a maioria dos quais civis, e raptando 200 e tal cidadãos de várias idades e nacionalidades, veio com uma eficácia perturbadora colocar a questão palestiniana no centro da política internacional. A sucessão de ações e reações que seguiram a essa violência inaugural desafiam todos os dias os nossos piores pesadelos e ultrapassam um limiar que não sabemos definir com rigor e que não é apenas o do número desproporcional dos 12 mil mortos na faixa de Gaza. Quer sobre os dirigentes israelitas entregues à ubris da vingança, quer sobre os palestinianos indefesos e martirizados por muitos anos de subjugação e privação dos direitos políticos, parece pairar a fatalidade de um destino trágico. A eficácia das Forças Armadas de Israel esbarra contra a realidade da nossa condição tecnológica, sendo incapaz de impor o blackout total da informação. O sistema de satélites, que é usado pelos combatentes como um dos instrumentos das guerras modernas, permite também que as imagens rompam o cerco à faixa de Gaza e cheguem até nós em direto as imagens cruas da destruição de 80% da cidade de Gaza, o bombardeamento do Hospital Al-Shifa, do Hospital Indonésio, do Hospital Pediátrico de Al-Rantizi. Vemos a destruição das escolas das Nações Unidas que serviam de abrigo às populações. Assistimos com estupefacção ao bombardeamento da mesquita Khaled Ben Al-Walid no sul de Gaza e de uma igreja cristã ortodoxa onde se abrigavam famílias palestinianas em fuga, assim como aos ataques ao campo de refugiados de Jabalia, onde ocorreram cerca de 200 mortos civis. Apanhados neste sem distância das tecnologias de informação que nos permite estar no meio da guerra, não estando, e vendo os cadáveres alinhados de algumas das 4.000 crianças mortas em Gaza, somos como que tomados pelos mesmos sentimentos de piedade e terror com que os antigos cidadãos de Atenas assistiam aos espetáculos do teatro trágico. E os cidadãos comuns da Palestina, diante das câmaras, interpelam-nos diretamente, desafiando a nossa indiferença, com a mesma coragem e a mesma espantosa dignidade com que Antígona desafiava os poderosos do mundo em nome do direito mais antigo de poder enterrar e chorar os seus mortos. Todos sentimos que nesta guerra transmitida em direto, e talvez por causa desse sem distância criado pela técnica, está em causa algo mais fundamental que as rivalidades políticas, que os conflitos ideológicos ou a cotação da bolsa do barril de petróleo, de que, no entanto, depende do nosso conforto. É talvez por isso que a comunicação social mainstream, que constantemente convoca os juízes especialistas e opinion makers para a formação da opinião pública, já não consegue impor o constrangimento que pretende levar-nos a pensar, entre aspas, como deve ser, nem consegue destituir toda a veleidade de formação pessoal de juízo. Contra todas as expectativas, perante a inépcia e hesitações dos seus governantes, os cidadãos do mundo inteiro, incluindo os de Israel e dos Estados Unidos, estão a fazer ouvir aquilo que a filosofia designa como razão pública e libertam o espaço público para a manifestação do que entendem ser o bem comum. Este movimento de massas, que se materializa em manifestações pacíficas e se desdobra em vigilâncias, cartas, petições e abaixo-assinados, tentando pressionar os seus próprios governos, tem, apesar da sua aparente incapacidade de infletir o sentido das decisões políticas e alterar
o curso dos acontecimentos um significado distintivo. Os cidadãos sobrepõem-se às diferenças histórico-linguísticas e civilizacionais e reivindicam a pertença a uma humanidade comum, sendo nessa reivindicação mais fiéis à filosofia dos direitos humanos do que o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que supostamente os deveria garantir. Porque penso que a filosofia pode contribuir de algum modo para o esclarecimento e a formação desta razão pública, proponho discutir convosco, em diálogo com alguns pensadores contemporâneos, três questões seguintes. Primeiro, qual a origem do conflito israelo-palestiniano? Esse já foi aqui abordado pelo embaixador, mas eu vou retomar para clarificar alguns pontos. Por que razão a guerra na faixa de Gaza não é uma guerra justa? Também em parte foi abordado pelo professor anteriormente, mas eu vou retomar. Porque são as instituições internacionais incapazes de resolver este conflito. Ora, o conflito israelo-palestiniano interessou vários pensadores contemporâneos. O caso mais conhecido é talvez o da Hannah Arendt, destacada filósofa judia alemã, emigrada para os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, mas é também o caso de Bertrand Russell, Michael Walzer e, recentemente, os casos de Judith Butler e ainda o do prestigiado pensador e ativista político Chomsky e de Ilan Pappé, historiador israelita. Por que razão este conflito tem interessado os filósofos e, mais geralmente, os pensadores no âmbito das ciências humanas? Em alguns casos, porque eles próprios têm a condição dos deuses e por isso se sentem particularmente concernidos por este tema, noutros porque, como cidadãos do mundo, divisam em um conflito que não tem apenas uma dimensão regional, mas de algum modo põe em questão os paradigmas que presidem ao pensamento político moderno e certamente uns e outros pela preocupação comum com a justiça. Os pensadores que irei convocar não são todos da mesma escola filosófica, nem partilham exatamente as mesmas propostas políticas, mas aqui não se trata de impor uma leitura única deste conflito, que possa arrogar-se da verdade, mas de suscitar interrogações e facilitar eventualmente o diálogo entre diferentes interpretações. Como Hannah Arendt afirmou, uma vez estabelecido o acordo sobre os factos, é sempre possível o diálogo entre diversas interpretações e esse diálogo é mesmo a essência da vida política. E então, entrando no primeiro ponto, por que razão é importante contextualizar os trágicos acontecimentos de 7 de outubro? Todos percebemos que a exigência de demissão do secretário-geral das Nações Unidas por parte dos representantes de Israel visava impedir a reconstituição do contexto em que os ataques do Hamas de 7 de setembro se inserem. Ora, impedir a reconstituição do contexto onde uma ação humana se insere, seja ela o ataque de 7 de outubro ou o Holocausto, implica renunciar a compreender, ficando-se, por conseguinte, entregue ao peso e à densidade das emoções que, por si só, não nos abrem o futuro. Ao contrário do que supõem tais embaixadores israelitas, a política nunca pode ser feita apenas ou não deve ser feita apenas das paixões, que, sem dúvida, têm um papel importante na história. Para a tradição humanista, em que também se inseria Hannah Arendt, o característico da experiência humana não é apenas o facto dela nos poder lançar no turbilhão das emoções, mas também o facto de poder ser armazenada e transmitida linguisticamente e, como tal, constituir-se como uma narrativa que pode ser compreendida e interpretada. A ação humana e os eventos históricos a que dá origem inserem-se numa trama em que a ação e a reação, paixão e a razão se entrelaçam em ligação com o mundo histórico e linguístico das culturas. Se seguirmos a cronologia do conflito israelo-palestiniano, está ali colocado, que se apresenta ali no PowerPoint, com a preocupação dela fazer uma leitura política, devemos procurar sentir este peso da experiência histórica dos dois povos, cujos destinos se entrelaçam de maneira trágica com a nossa própria história enquanto europeus. Decorreu mais de um século desde a fundação do movimento sionista, que remonta ao ano de 1897, em que Theodor Herzl escreveu um artigo defendendo a necessidade de um Estado Nacional Judaico, para onde os judeus pudessem emigrar a fim de evitar as perseguições de que eram alvo na Europa. Sobre isto, toda a gente conhece a natureza e a crueldade destas perseguições. Tal artigo deu origem à realização do primeiro Congresso Sionista e incentivou o fluxo migratório dos judeus, que se verificou inicialmente, sobretudo em direção à América, mas também em direção à Palestina, então administrada pelo Império Otomano, onde há séculos os palestinianos viviam pacificamente com os judeus e os cristãos. Em 1800, a população judaica era cerca de 2% e correspondia a 6.700 pessoas. Em 1890, cerca de 42 mil judeus já tinham emigrado para aí, e a população árabe era cerca de meio milhão.
os colonos judeus começaram a comprar terrenos aos proprietários absentistas, expulsando os camponeses que trabalhavam a terra, o que gerou os primeiros grandes protestos árabes junto do governo do Império Otomano no ano de 1891. Este aspecto, eu acho por acaso que é particularmente importante para perceber o conflito, porque trata-se, quando chegam os colonos, chegam muitos colonos israelitas com dinheiro e com capacidade económica, grande capacidade económica, e foram comprando as coisas. Isso aí é algo que nós sabemos por experiência própria, por exemplo, olhando para o problema da habitação em Lisboa, como é que investimentos maciços de dinheiro podem privar os cidadãos das suas condições mínimas de sobrevivência. Foi o que se passou na Palestina, logo no início desta colonização. Foi em 1917 que o governo inglês, na Declaração Balfour, proclamou a intenção de ceder uma parte da Palestina para estabelecer um lar nacional para o povo judeu, caso a Inglaterra conseguisse derrotar o Império Otomano. Tal declaração foi aprovada pelo Parlamento Britânico e logo transmitida à Federação Sionista da Grã-Bretanha, começando os ingleses desde aí a encorajar e a proteger militarmente a imigração judaica para a Palestina. Esta imigração aumentou exponencialmente durante a Segunda Guerra Mundial, em decorrência da política de genocídio levada a cabo pelo nazismo alemão. Quando os conflitos entre árabes e judeus se começaram a intensificar, os ingleses prepararam-se para abandonar a Palestina, o que fizeram no dia 14 de março de 1947, ficando as Nações Unidas com a administração do território e sugerindo a criação dos dois Estados. A política israelita de conquista de território e expulsão dos palestinianos das suas vilas e aldeias começou quando os ingleses ainda se preparavam para sair, mas foi depois da proclamação do Estado de Israel, em 14 de maio de 1948, que se verificaram as expulsões em massa e se deu a catástrofe que ficou na memória dos palestinianos, conhecidos como a Nakba. Em 1949, mais de 500 vilas e 10 cidades tinham sido capturadas pelos israelitas. 750.000 palestinianos tinham sido expulsos das suas casas e 13.000 tinham sido mortos. Ilan Pappé, prestigiado historiador israelita, fundador do Centro de Estudos Palestinianos da Universidade de Exeter e co-diretor do Centro de Estudos Etnopolíticos da mesma universidade, investigou metodicamente este período, não só através da consulta de registros escritos, como de múltiplas entrevistas com militares e civis que protagonizaram estes acontecimentos. Na obra publicada em 1921, Ethnical Cleansing, ele apresenta provas sólidas de que se tratou de um crime de limpeza étnica e que há todos os sinais de que tal limpeza étnica continuou de forma consistente nos anos seguintes, visando a constituição de um Estado com o máximo de território e com o mínimo de palestinianos que fosse possível. O conceito de limpeza étnica foi definido e tipificado como crime de guerra após a Guerra da Jugoslávia, como, cito, o conjunto de ações levadas a cabo por um determinado povo a fim de, por meio do terror, forçar as populações de um outro grupo étnico a abandonar o território. Fim de citação. Ilan Pappé foi expulso de Israel e é criticado por alguns historiadores judeus por usar, para fundamentar a sua tese, as narrativas daqueles que, como vítimas ou como perpetradores, viveram a Nakba. Porém, como defendia Hannah Arendt e em entendimento geral dos que defendem uma concepção hermenêutica das ciências humanas, a condição para se aceder ao sentido da ação humana é estar disponível para compreender o ponto de vista do outro e ousar pensar no âmbito da pluralidade das narrativas, da relatividade e da incerteza, que são os limites inultrapassáveis do mundo da vida. A carta enviada ao New York Times de 2 de dezembro de 1948 tinha a carta para projetar, mas por dificuldades técnicas não conseguimos. Esta carta enviada ao New York Times é de 2 de dezembro de 1948 e subscrita por Hannah Arendt e Albert Einstein e um conjunto de outros intelectuais judeus que agora poderiam ver projetados, mas não podem, foi motivada por um dos muitos episódios de expulsão violenta dos palestinianos das suas casas, protagonizada pelo então designado Partido da Liberdade, liderado por Menachem Begin, partido que daria mais tarde origem ao Likud, que está agora no poder. Lendo hoje essa carta, podemos concluir que a Nakba continha in nuce a catástrofe humanitária a que agora assistimos e a mesma limpeza étnica se repete exatamente com contornos ainda mais terríveis em Gaza. Do mesmo modo, a indignação dos subscritores da Carta pelo facto dos Estados Unidos, enquanto paladinos da liberdade e da democracia, apoiarem um líder político fascista, ecoa na indignação dos milhares de pessoas que no mundo inteiro se expressam contra a tibieza ou contra a colaboração dos seus governos em relação ao governo israelita atual.
É sabido que o governo do Likud de Netanyahu resulta de uma aliança com 3 partidos de extrema-direita e 2 partidos ortodoxos extremistas. Outras fações do movimento sionista denunciaram nos últimos meses as tentativas deste governo de subverter a Constituição e demolir o Estado de Direito através de gigantescas manifestações. Note-se, no entanto, que Hannah Arendt não atribuiu o conflito israelo-palestiniano apenas aos setores de extrema-direita do movimento sionista, mas à própria ideologia sionista, vendo nela uma expressão do mesmo tipo de nacionalismo que conduzira a Europa à Primeira Guerra Mundial. A reclamação por parte deste movimento de um Estado israelita, coincidente com a nação judaica, isto é, com uma identidade étnica, linguística e religiosa, parecia-lhe uma ideia perigosa e destinada a exacerbar os conflitos étnicos com os palestinianos. Hannah Arendt, aliás, a própria Hannah Arendt, ela organizou a ida de muitos cidadãos judeus para a Palestina. Portanto, ela estava bem dentro do problema. Hannah Arendt previu com rigor a eclosão de um clima de guerra interminável com as populações nativas, assim como o isolamento de Israel no Médio Oriente e o crescimento do antissemitismo no resto do mundo, profecias que hoje se confirmaram cabalmente. Por seu lado, Ilan Pappé defendeu que a ocupação da Palestina foi planeada, decidida e modelada por aquilo que ele chama o colonialismo dos colonatos, que também ocorreu nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália, e replicou a limpeza étnica praticada pelos colonos europeus sobre os chamados povos das primeiras nações. Portanto, eles não têm exatamente a mesma posição, porque não é a mesma coisa dizer que a causa fundamental é o colonialismo ou dizer que a causa fundamental é o nacionalismo, mas na realidade as duas perspectivas podem-se perfeitamente conciliar. Não é? Tratam-se de causas diferentes, mas não exclusivas, e se elas não forem atacadas na sua raiz, podemos esperar a repetição interminável de um ciclo de violência e de impotência nos anos que hão de vir. Ponto 2. A questão da justiça na guerra. Sabemos desde Aristóteles que a partilha de um consenso sobre o que é o justo e o injusto é o que cimenta a unidade dos povos e o que faz com que nós, diferentemente dos animais gregários, sejamos uma comunidade política. Por isso, o mesmo conceito de justiça foi estendido às relações entre os diversos povos e decidiu-se que até mesmo as guerras tinham que salvaguardar o mínimo de humanidade do homem. O conceito de guerra justa, elaborado num conceito colonial pela escolástica peninsular, foi um conceito que foi sistematicamente pela primeira vez elaborado precisamente pela escolástica peninsular, aqui pela Península Ibérica, por Soares. Este conceito visa precisamente limitar o direito a recorrer à guerra contra os povos indígenas por parte dos colonizadores portugueses e espanhóis. Este conceito foi reformulado e atualizado pelo filósofo americano Michael Walzer na obra Just and Unjust Wars, publicada em 1977, a partir da investigação de conflitos atuais, como a Guerra do Vietnã ou a Guerra do Afeganistão, e também pela filosofia política liberal de John Rawls, na obra Law of Peoples, publicada em 1993. De acordo com Michael Walzer, podemos distinguir 3 tipos logicamente independentes de justiça nas guerras, que ele designou, respectivamente, como jus ad bellum, jus in bello e jus post bellum. Ora, o direito à guerra, ou jus ad bellum, é limitado pelos 2 autores a motivos específicos. Walzer considera como indiscutível a justiça das guerras por direito à autodeterminação, que poderá ser invocado, neste caso, pelas facções armadas palestinianas, uma vez que o seu povo se encontra numa situação de privação do direito a pertencer a um Estado. Por seu lado, Rawls reconhecia apenas como circunstância legítima para fazer a guerra a autodefesa perante uma agressão externa, que é o direito reclamado por Israel na sequência do ataque de 7 de outubro. Ambos os autores confluem, no entanto, na afirmação da obrigação de, em nome da justiça, os beligerantes se comprometerem em compatibilizar o desenrolar da guerra com a salvaguarda da população civil e limitam os meios e as operações militares legítimas ao estrito respeito deste imperativo em conformidade com o que está consignado no direito internacional, e que o professor há bocado expôs. Se bem que o Hamas, quer o Hamas, quer o exército israelita violem as exigências da justiça na guerra, o potencial destrutivo e a capacidade de causar dano é muito superior da parte de Israel, que tem um dos exércitos mais poderosos do mundo e usufrui das mais modernas e letais tecnologias de guerra. Os factos mostram que os militares israelitas não usam de qualquer contenção no planeamento e execução das operações militares, bombardeando indiscriminadamente militares e civis, homens, mulheres e crianças, hospitais, bairros residenciais e escolas, e usam a privação de água, comida e combustível como arma de guerra.
Vários militares portugueses, experientes em operações militares internacionais, sublinharam publicamente este facto. E o historiador israelita Ilan Pappé defendeu mesmo, em entrevista à televisão Al Jazeera, que a maneira de conduzir a guerra por parte do poder político-militar israelita configura um crime de genocídio. Soubemos há poucos dias que Netanyahu reivindica para o seu governo, depois de dar por concluída a guerra, o direito a uma ocupação militar de Gaza por tempo indeterminado. Podemos, pois, esperar que o pós-belo se configure como um agravamento de condições desumanas e degradantes a que foi condenada a população palestiniana e temer o prosseguimento da limpeza ética, assim como o agravamento dos riscos de genocídio. Podemos, pois, concluir que, na perspectiva de qualquer uma das duas filosofias políticas aqui invocadas e independentemente dos motivos que presidiram à decisão de ambos os contendores de declarar a guerra, esta se tem desenrolado em flagrante violação dos princípios éticos de justiça, como também do direito internacional. Não parece também ser exagero afirmar que ela está já a destruir o já fragilizado consenso dos povos que têm suportado as instituições internacionais. Ponto 3. Porquê que a comunidade internacional não consegue dar um contributo positivo para a resolução do conflito? O advogado americano Craig Mokhiber, especialista em direitos humanos e diretor do escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas em Nova Iorque, disse na carta de demissão de 28 de outubro de 2023 que Gaza é um caso clássico de genocídio, acusando os Estados Unidos e a União Europeia de darem cobertura política e diplomática às atrocidades cometidas por Israel. Nessa mesma carta, Mokhiber afirma, como motivo da sua demissão, a profunda desilusão por, após testemunhar o que aconteceu no Ruanda, em Mianmar e com os Rohingya, a ONU falhar novamente em impedir um genocídio. Acrescenta-se a este fracasso das Nações Unidas o facto de nenhum Estado ter tomado por si mesmo, por enquanto, a iniciativa de denunciar os crimes de guerra junto do Tribunal Penal Internacional, ao contrário do que se passou na Ucrânia. Esta duplicidade dos governos, e em particular dos governos ocidentais, assim como a impotência das instituições internacionais, mostram que estamos cada vez mais longe da utopia razoável de John Rawls, da constituição de uma comunidade de nações capaz de assegurar a paz entre os povos. John Rawls é um seguidor, é um kantiano e seguidor precisamente da teoria da paz perpétua de Kant. Segundo Rawls, numa tal comunidade, o concerto das nações decentes ou dos povos bem ordenados reger-se-ia por 8 princípios de justiça, que se deveriam ter projetados ali, mas também não estão. Desses princípios de justiça, posso, por exemplo, ressaltar a obrigação de não tomar a iniciativa da agressão a um povo, a obrigação de respeitar, em caso de guerra, respeitar as populações civis, a obrigação de assistência, a obrigação de assistência aos povos que vivem em dificuldades. Estas 3, pelo menos, tenho presente, porque relacionados estreitamente com este conflito. De facto, o conflito israelo-palestiniano veio evidenciar a ausência gritante destes ou de outros princípios de justiça, substituídos pela concorrência económica e pelas lutas pela hegemonia política das grandes potências. Mais alto do que a justiça e que o direito internacional, tem falado a importância geoestratégica do Médio Oriente, onde se produz cerca de 1/3 do petróleo mundial e onde passam importantes rotas do comércio internacional. Temos, infelizmente, que recordar também que no mesmo ano de 1948, em que a ONU aprovou a Carta dos Direitos Humanos, se deu a Nakba e se permitiu que a Palestina subsistisse até hoje como um caso de exceção da aplicação desses direitos universais. As instituições internacionais permitiram também irresponsavelmente que Israel estabelecesse secretamente o seu programa nuclear. Não sendo signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, as suas instalações nucleares não são submetidas a controle e salvaguarda da Agência Internacional de Energia Atómica. A falta de transparência de Israel nesta matéria impede um conhecimento rigoroso do número de ogivas nucleares, calculando-se como sendo da ordem das muitas dezenas. E sabe-se que dispõe ainda de mísseis balísticos, aeronaves de combate e submarinos capazes de transportar ogivas nucleares, desequilibrando os poderes na região e contribuindo para uma corrida ao armamento nuclear.
Infelizmente, hoje só podemos temer um alastramento do conflito que inflame toda a região, com riscos de uma catástrofe humanitária maior. Não podemos esperar uma solução política para a guerra israelo-palestiniana no âmbito das Nações Unidas, nem das potências ocidentais. E isto não apenas por causa da cumplicidade e da teia de interesses em que os dois povos estão enredados. Segundo Hannah Arendt, a característica do bios políticos é a diferença que decorre da multiplicidade humana, assim como a novidade e a imprevisibilidade que decorrem da condição humana da natalidade. O apagamento do outro é igualmente o apagamento do diálogo e, por isso mesmo, a impossibilidade de encontrar qualquer solução propriamente política para os conflitos dos povos. Nós, cidadãos que temos os olhos postos em Gaza e as mãos livres para segurar o terno fio da paz, podemos, porém, secundar o Secretário-Geral das Nações Unidas na exigência do cessar-fogo imediato e apoiar a proposta de Craig Mockeber de que se coloque os palestinianos sob a proteção internacional das forças das Nações Unidas e se reponha à justiça, condenando todos os responsáveis por todos os crimes de guerra a reparar os danos já cometidos às vítimas. Só depois disso poderão estar criadas as condições para o diálogo e a negociação que constitui o único caminho para uma solução política equitativa. É um longo caminho, mas que é possível, é o que mostra a história da Europa após a Segunda Guerra Mundial.